Te abraço a todos vocês, que Deus os abençoe. Quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, com a certeza que irá trazer uma transformação sobrenatural sobre tua vida. Uma parábola que Jesus contou para os seus discípulos, que está em Mateus capítulo 18, versículo 23, que você possa acompanhar comigo. 18, 23, ok? Diz assim que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazer, trouxeram que devia 10.000 talentos, ou seja, esse homem tinha uma dívida muito alta para com seu rei. E não tendo ele, porém, com que pagar aquela dívida, né, o rei ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a sua dívida fosse paga. E ele, a palavra diz aqui que o servo, quando ouviu aquele decreto, ele se lançou aos pés do rei, se prostrou e começou a clamar, a rogar, né? Reverente ao seu rei, dizendo: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Tenha paciência." E diz a palavra que o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora. Ou seja, perdoou-lhe a dívida toda. 10.000 talentos. Sabe quanto é 10.000 talentos? Naquela época era 60 milhões de denário. Ou seja, esse homem foi livre daquela dívida. Ele foi perdoado. Ele ficou feliz. Nossa, eu não vou vender mais minha família. Vou ficar com meus bens. E saiu glorificando, muito feliz. Foi perdoado. E diz aqui a palavra que o senhor daquele servo simplesmente perdoou aquela grande dívida. Diz que aquele servo, saindo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Não era, pelo tanto que ele devia, 100 denários não era nada. 100 denários, cara. Ele devia 10.000 talentos, que era 60 milhões de denário. Um talento era equivalente a 6.000 denários. E ele só estava devendo 100 denários para ele. E diz a palavra que ele encontrou o seu conservo que devia 100 denários. Ele passou agarrando ele. Diz a palavra que o agarrou ele e começou a sufocar, dizendo: "Paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Olha só, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Tudo te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou a prisão, até que lhe saldasse toda aquela dívida. E os conservos, vendo aquilo, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu rei. E chegaram até o rei e relataram tudo o que aconteceu. O rei mandou chamar ele e falou: "Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Não devias tu, da mesma maneira, se compadecer do teu conservo? Não devia quase nada, 100 denários. Não devias tu se compadecer do teu conservo? Perdoei-te toda aquela dívida." Servo malvado. Querido, todas as vezes que recebemos o perdão de Deus e não perdoamos, somos tidos como malvados diante de Deus. É a palavra. Servo malvado. Não perdoei aquela dívida. Não devias tu perdoar o teu conservo? Ou seja, todas as vezes que recebemos o perdão, temos uma dívida de perdoar aqueles que nos ofendem, aquele que nos deve. Entendeu, meus queridos amados? E diz a palavra que o rei chamou os verdugos, diz aqui a palavra, e mandou prender ele, até que fosse paga a dívida. Ora, esse camarada não já tinha sido perdoado pelo seu rei? Tinha. O nome dele tinha sido limpo, ele estava livre. E veja só, que porque ele não perdoou o seu conservo, ele voltou para a mesma condição de devedor. Ou seja, meus amados, quando somos perdoados por Deus e não perdoamos o nosso próximo que nos deve, que nos ofende, nós voltamos para a mesma condição de devedor. Misericórdia. Mesma condição.
E diz que o seu rei entregou aos verdugos. O que é verdugos? São carrascos, homens cruéis, que torturam. E mandou para a prisão até que fosse paga a dívida. Simplesmente porque não perdoou 100 denários. Por muito pouco, querido, andamos escravos, andamos presos espiritualmente e fisicamente. Porque por muito pouco ficamos oprimindo as pessoas, ofendendo as pessoas, nos afastando, excluindo, julgando, maltratando. Por muito pouco. Deus te perdoou, Deus me perdoou de uma dívida muito alta. O justo por nós injustos, Jesus Cristo por mim e por você. Diz a palavra que Deus enviou seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele veio para morrer por mim e por você. Então, cabe nós perdoar aquele que nos deve, liberar perdão. Perdoe, meu querido, perdoe. Isso é bom para você. Você vai ser o maior beneficiado. Ok? Não guarde rancor, não guarde ira no seu coração. Não guarde ressentimento. Libere seu coração, perdoe. Não é fácil, Sidney. Eu não consigo. Não é fácil mesmo. Eu sei que não é fácil. Mas Jesus, ele nos ensina. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É ensinamento de Jesus, meus amados. Se queremos estar bem conosco, conosco e com Deus, com nós mesmos e com Deus, temos que fazer o que Jesus nos ensinou. É fácil você tomar um remédio amargo? Não. É fácil você tomar uma injeção? Não. Mas é necessário você tomar para que você seja sarado daquela enfermidade ou daquela doença. É necessário. Bem assim, o perdão não é fácil, é difícil, mas é necessário você perdoar para que você tenha um coração limpo, tenha um coração livre, tenha uma vida abençoada. Seja livre diante de Deus de qualquer tipo de dívida. Porque se você não perdoa, você vai viver sempre com a dívida ativa. Então, limpa o seu nome diante de Deus. Limpa o seu coração diante de Deus. Libere perdão para o seu pai, para o seu irmão. Libere perdão para aquele que tem te ofendido e você vai ser o maior beneficiado. Beneficiada. Libere perdão para o seu esposo. Esposo, libere perdão para a sua esposa. Filho, perdoe o seu pai e sua mãe. Mãe, perdoe o seu filho. Pai, perdoe o seu filho. E Deus vai te abençoar grandiosamente. Ok, meus amados? Deixa essa palavra. Vou continuar falando, sobre perdão em outras mensagens. E que Deus os abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, ok? Forte abraço.